Olá, famílias, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos novamente nos encontrando aqui na nossa sala de estudo Família Sacerdotal, onde a minha esposa tem me acompanhado desde quando nós começamos esse projeto de transmissão, aproveitando a plataforma cibernética para poder trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra para a tua casa, para a tua família, a fim de edificar o reino de Deus. Nós somos uma família sacerdotal levantada pelo Senhor na face da terra, onde nós temos uma incumbência da parte dele, estender este manto profético sacerdotal, estender esse manto apostólico, a fim de que você possa ser edificado, ser ensinado com princípios do reino de Deus. Está aqui comigo, a minha esposa Silvana, a qual ela vai se apresentar. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Silvana, eu sou profeta do Ministério Liberdade. Nós estamos ao vivo nas mídias sociais, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, também ao vivo através do Twitter, pelo Periscope. Depois eu vou estar disponibilizando esse estudo também na nossa plataforma no YouTube, Ministério Liberdade. Te convido você a compartilhar com os irmãos, com sua rede de relacionamento, para que você possa depois assinalar lá o sininho, para que você possa receber mais ministrações, deixar um like também, porque isso aumenta a visibilidade dentro dessa plataforma, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que você possa nos incentivar também a estar continuando esse trabalho de compartilhar a palavra do reino de Deus. Também nós estamos aqui no escritório, o escritório do Ministério Liberdade, fazendo essa transmissão como família sacerdotal. Está nos acompanhando nesta noite minha sogra, Dona Antônia, que veio passar uns dias conosco e vai estar junto conosco nessa transmissão. A família sacerdotal, nós entendemos da parte do Senhor desde quando começou essa pandemia, onde nós entendemos que há um papel a desempenhar nesses dias para levantar um altar de adoração em nossas famílias. Quando veio essa pandemia e veio toda a orientação do distanciamento social, do isolamento social, por conta das autoridades, tanto médicas e das autoridades sanitárias, nós cremos, e nós tínhamos como orientação da parte de Deus, que Deus havia parado, até inclusive para que houvesse uma reforma dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que houvesse um alinhamento com o seu coração. Esse alinhamento iria produzir em nós um aperfeiçoamento para uma movimentação no reino de Deus. Nós cremos que cada família um altar, cada altar um só coração. Então, esta noite, nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa ativar este ambiente profético, sacerdotal, real sobre a tua casa, onde o Senhor possa trazer sinais que evidenciam a manifestação desse reino, dessa ministração, onde haja demonstração do poder do Espírito, onde você estiver, para que você possa ser tocado, ser curado, ser liberto, ser salvo, ser transformado pelo poder do reino de Deus, desse reino que nós cremos, o reino do Messias, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero orar nesta noite. Quero também te pedir para que você que está entrando, você deixe um like, deixe uma boa noite, fale de onde você estiver. Alguns irmãos têm compartilhado perguntas conosco, faça os seus comentários, embora nós não estamos usando uma plataforma para interagir, a minha esposa poderá estar interagindo com você aqui nesse momento de transmissão e depois eu vou poder estar respondendo para você. Mas não deixe de deixar aí o seu like, principalmente a visibilidade dentro da plataforma. O nosso desejo do nosso coração é para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam ser transformadas por aquilo que nos transformou, por aquilo que nos alcançou um dia, e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
eu vou orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um altar de adoração essa noite, Senhor, neste lugar. Senhor, e através do poder da representatividade como família sacerdotal levantada pelo Senhor na face da terra, nós, Senhor, declaramos um ambiente propício, profético para a ministração do Senhor. Declaramos, Pai, olhos abertos para enxergar, ouvidos abertos para ouvir aquilo que vem do teu coração. Declaramos, ó Pai, um coração inclinado para te obedecer esta noite. Te pedimos, ó Pai, que a tua palavra ela possa nos instruir, nos guiar, nos dirigir no caminho que o Senhor quer nos levar. Pai, eu te peço, toca nas famílias nessa noite, Senhor, que as famílias sejam tocadas, sejam transformadas, que haja restauração, Senhor, do elo da família, que haja restauração de todas as coisas, Senhor, e nós estamos, Senhor, nos movendo debaixo de uma palavra profética, Senhor, e nós sabemos que a tua palavra ela é fiel para realizar todas as coisas. Senhor, Pai, como família, nós estendemos a bênção sacerdotal sobre os teus filhos nessa noite e declaramos o teu reino. Santificado seja o teu nome essa noite, neste lugar, nesta transmissão, Senhor, neste culto cibernético. Que venha o teu reino, Senhor, que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela já foi feita no céu, esta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Família sacerdotal. Nós sabemos que isso é um sinal para essa geração. Nós temos ministrado, né, você que tem nos acompanhado e você que talvez está nos conhecendo pela primeira vez e está entrando em nossas salas, na página do YouTube nós temos uma playlist com a família sacerdotal. Ali você vai poder ver algumas ministrações que nós fizemos no passado, direcionadas por Deus com um propósito específico de tocar no altar da família, de tocar na aliança que Deus tem feito com a família, restaurando essa aliança, restaurando esse altar e produzindo um só coração. Amém. Onde Deus ele está pronto para se manifestar e se mover e operar maravilhas. Então nós entendemos que a família sacerdotal ela é um sinal de Deus para esta geração. Nós entendemos que isso leva-nos a formar um reino de sacerdotes, filhos do Altíssimo, para manifestarmos através do poder de representatividade no reino de Deus em que a família ocupa. A ligação entre o altar e a família pode ser vista claramente na vida de muitos homens de Deus que foram chamados por Deus. Nós vemos Deus operando na vida de Adão, na vida de Abraão, na vida de Noé, na vida de Moisés. Há uma ligação entre o altar da família, né, que traz legitimidade, né, e representatividade e na vida desses homens, né? Vimos em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós podemos citar muitos dos homens de Deus, homens que fazem parte do hall da fama de Hebreus 11, e homens também que fizeram a diferença quando entenderam, né, o poder dessa representatividade e o poder outorgado através da família, e olharam e entenderam que igreja e família, elas fazem parte da revelação do coração de Deus, mas nós precisamos entender essa terminologia para que a nossa movimentação possa ser a fim de estabelecer a célula matriz que move o reino de Deus, que é a igreja. Né? Então é interessante que quando nós vimos isso na vida de Abraão, que nós vamos estar compartilhando um pouco nessa noite, né? Que nós sabemos que Abraão mantinha um contato contínuo do Antônio com Deus através do altar. Então, onde todas as vezes Deus se revelava para Abraão, o que Abraão fazia? Ele levantava um altar e ele sacrificava ao Altíssimo. Nessa noite, Sil, nós vamos estar compartilhando um pouco sobre aquilo que nós sabemos como um código profético, né, e que opera numa estrutura sacerdotal da família através do holocausto contínuo,
uma palavra que nós recebemos há muitos anos atrás e que tocou em nossas vidas, de maneira que nós temos experiências de levantar adoração, seja no nosso quarto, no momento em que nós estamos, eu e você ali dentro do quarto orando, seja de levantar adoração como o altar da família, nos momentos onde nós temos comunhão com os nossos filhos, onde nós sabemos que Deus operava e opera de uma maneira poderosa, né? Há um segredo, né, do coração de Deus diante da aliança do casal. Recentemente nós fizemos aí 23 anos de casado, já estamos 25 anos juntos no Senhor, né? Para a glória do Senhor, nos renovando, nos dando graça, nos dando sabedoria, cuidando de nós em todos os desafios. E quando nós aprendemos isso, nós tivemos respostas poderosas, respostas da parte do Senhor quando nós orávamos, né? Quando um casal ora junto, quando um casal levanta um altar de adoração juntos, Deus, Ele olha para aquela aliança e Ele sabe por causa da sua aliança, né? E a resposta, ela é imediata, né? Imediatamente nós recebemos coisas tremendas da parte do Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, mas foram momentos do socorro do Senhor, do cuidado do Senhor, de uma operação do Senhor, de um milagre, de coisas criativas que nós podemos testemunhar, e talvez aqui não daria tempo de contarmos tantas coisas que nós já vivemos com o Senhor. Mas é interessante que, quando eu levanto um altar de adoração e eu ofereço esse sacrifício, eu entendo, né, que como família, né, cada família é um altar, cada altar é um só coração, então cada altar é uma família, né? Então quando eu entendo esse princípio, né, cada casa um altar de adoração. Então, como casa espiritual que nós somos um altar de adoração. Sim. Quando nós levantamos este altar de adoração ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio, somente a Ele, Jesus Cristo, Ele é adorado, Ele é entronizado, Ele é exaltado em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa, em nosso casamento, em nossa aliança, porque através do seu sangue Ele nos purificou, nos santificou, nos transformou, nos estabeleceu como família sacerdotal. Então, quando eu entendo que cada casa há um altar de adoração e cada altar, um só coração, há uma operação poderosa do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém. Amém? Então, nós podemos ver, estávamos lembrando de uma palavra que nós havíamos recebido da parte do Senhor sobre o segredo do holocausto contínuo, né? E como que nós podemos nos mover nesse segredo, né? Sobre esta promessa, reivindicando esta promessa, reivindicando essa operação, né, do poder de Deus através da tua palavra, né? Estabelecendo sinais, né? E maravilhas, evidenciando essa operação deste reino. Amém? Amém. Então, como família, nós experimentamos coisas tremendas em nossa intimidade com o Senhor. Seja no momento em que nós adorávamos, nós vemos até nesta pandemia como o Senhor, Ele nos introduziu de novo em nossas casas, para que nós pudéssemos enxergar que a casa, primeira igreja, é a lar, é a família. É ali onde nós precisamos se mover de uma maneira transparente, de uma maneira onde nós possamos lançar diante dele tudo aquilo que nós necessitamos, nos humilhando diante dele, né? Buscando a ele, né? Buscando o seu coração, buscando conhecer acerca do seu coração, sabendo que nós dividimos, né, essa responsabilidade de estender isso para os nossos filhos, na verdade, na figura do sacerdote, para trazer cobertura, direção, orientação, cuidado, proteção. Para os nossos familiares também, né? Para os nossos familiares também. Uhum.
Então, quando eu lembro daquela palavra sobre o holocausto contínuo, eu queria que você viesse comigo para Êxodo capítulo 29. Então, Êxodo 29, eu quero ler alguns textos aqui para nós essa noite, para essa introdução desse estudo que eu estou compartilhando com vocês. Êxodo capítulo 29, ele fala sobre os sacrifícios e as cerimônias e as consagrações. Então, Êxodo capítulo 29, no verso de número 42, diz ali: este será o holocausto contínuo por todas as gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, aonde vos encontrarei para falar contigo ali. Então Deus estabelece um lugar para falar conosco. Verso de número 43: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Aleluia! E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administre o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, Senhor, o seu Deus. Aleluia! Que texto tremendo, que revelação maravilhosa da parte do Senhor. Por quê? Porque ele promete que quando há o sacrifício contínuo, o holocausto contínuo, quando você vai voltar um pouco para o texto de Êxodo 29, você vai ver que havia uma orientação de você oferecer um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tardezinha, né? Era 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Então, tudo isso, nós sabemos que isso cumpriu em Jesus. Né? Mas é interessante que quando você começa a olhar e mergulhar nessa palavra, você vai ver que através do holocausto contínuo, da presença do Cristo no altar da família, ele promete que encontrarei para falar contigo ali. Há um lugar. Quando levantamos um altar, nós declaramos para ele um lugar para se encontrar conosco. Você sabe, eu estava pensando, estava me preparando para estarmos aqui juntos. O Senhor tem saudade para que as famílias possam ocupar este lugar. O Senhor tem saudade para que a família ocupe a sua função sacerdotal de ministrar ao Senhor, ministrar a tua casa, ministrar os teus filhos. Deus diz assim em 42: eu encontrarei para falar contigo. Ele vai falar conosco, ele vai se revelar, ele vai ministrar ao nosso coração. Nós compartilhamos ao longo deste ano muito sobre esta palavra, sobre a sala de estudo do Família Sacerdotal. E quando você vai olhando aqui, ele fala assim: olha, e virei sobre os filhos de Israel. Então significa que ele virá sobre a nossa casa, para que eles sejam santificados. Então o Senhor vai santificar as nossas vidas e vai santificar os nossos filhos, para que os nossos filhos e tanto as nossas vidas possam administrar o sacerdócio. Quer dizer, nós iremos ministrar ao Senhor com excelência, com o coração quebrantado, com o coração contrito. E ali ele promete, ele diz assim: olha, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E todos vão saber que eu sou o Deus que tirou esse povo do Egito, que nos transformou, que nos curou. A marca, a evidência da manifestação do reino de Deus está sobre o altar da família. Então, quando eu olho nessa palavra, eu começo a entender o que o sacrifício diário de cordeiros que constituía o holocausto contínuo, ele visava ensinar o povo a constante necessidade de se voltar para Deus, de depender dele, e do seu perdão e da sua aceitação. Então, quando eu trago esta figura, este modelo, né, este código para a minha casa, significa que eu estou levando a minha família
a entender que nós dependemos dele. E nós necessitamos do seu perdão. Então, sabe o que haverá? Haverá restauração, haverá cura, haverá transformação, haverá libertação, Amém. haverá mudança de vida, haverá mudança no caráter. Famílias serão levantadas, porque esta promessa deste holocausto contínuo que aponta para o Cristo, ela está tipificada para o verdadeiro sacrifício, Cordeiro de Deus que foi imolado neste mundo, que ele derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, o que acontece, Silvana? Trazendo a memória, trazendo a lembrança, né? Lembrando desses princípios espirituais, quando nós levantamos este altar, o Senhor se revelará a nós. O Senhor se manifestará em nossos corações. Amém. Eu creio. Amém. Eu também creio. E Ele não somente se manifestará a nós, mas operará em nossos corações. Mas nós vamos experimentar um nível de intimidade, uma nova adoração. Quando eu falo nova adoração, significa um novo nível de paixão, de entrega, de busca. As coisas, elas começam a se revelar em nós no mundo espiritual. Amém? Amém. Então, é importante eu olhar para o conceito que a família sacerdotal produzirá um reino de sacerdotes, filhos do Altíssimo, chamados por Ele, gerados por Ele, estabelecidos por Ele. Então, quando eu olho dentro deste conceito, né, eu vou entender algumas palavras. Então, vamos lá comigo para Hebreus capítulo 10, né, na segunda parte, né, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Então, olha que coisa tremenda que o escritor de Hebreus fala. Hebreus capítulo 10, verso número 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Continua lendo para mim até o versículo 4. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Aleluia! Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Então, na verdade, quando você vê no verso número 1, você vai ver que a lei da sombra dos bens futuros, então aquilo ali era uma sombra daquilo que viria no futuro. A relação entre a morte de Cristo e o sacrifício dos animais no sistema do Antigo Testamento, ela é simbólica. Por isso que ele fala que o sangue dos animais não pode remover os pecados, mas representava o quê? Que o sangue de um cordeiro que viria imolado de Deus poderia purificar e nos redimir. Então vamos lá. Quando João Batista vê Jesus ali em João capítulo 1, e quando Jesus está vindo para ele, ele diz ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele ouve, aleluia, ele diz assim: eis o meu primo, olha, eis aí o Messias, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro para o sacrifício, o Cordeiro já está pronto para o sacrifício. Então significa, o altar já estava pronto. Sim. Que viria trazer a redenção para toda a humanidade. Então, se você continuar um pouco lá para Hebreus, em Hebreus, no mesmo capítulo 10, tá? No verso de número 5, diz assim: pelo que quando Jesus entrou no mundo, diz,
Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e orações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. Aleluia. Aqui o escritor de Hebreus está citando o Salmo de número 40. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então, eis aqui eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, aleluia, na qual vontade temos tido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, aleluia, citando também Salmos. Então, o escritor de Hebreus, nesse momento, está mostrando que Cristo cumpriu o verdadeiro significado das ofertas sacrificiais. Então, significa Cristo cumpriu o holocausto contínuo, instituído por Deus para Moisés, onde ele disse, ali eu estarei, me reunirei com eles e falarei com eles. Cristo cumpriu através da sua vida, do seu corpo, né? Ele cumpriu, né? É interessante que o livro de Hebreus sugere, né, que Deus não tinha prazer em tais sacrifícios, mas que eles haviam sido preparados, planejados, para que houvesse um momento de tristeza, de arrependimento, de afastamento do pecado, que apontava para a obra sacrificial de Cristo. Isso significa que a promessa do holocausto contínuo é onde eu levanto um altar de adoração. Como família sacerdotal, Cristo se manifesta nesse altar. Ali Ele está conosco. Ali Ele vem falar conosco. Ali Ele santificará as nossas vidas através da sua glória. Isso significa que se você tem a necessidade que o Senhor possa operar no altar da tua família, talvez seu esposo, talvez a sua esposa esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez seu filho, sua filha, talvez algum ente querido, algum amigo, algum irmão em Cristo, alguém que você conhece, levantar um altar de adoração a Ele, porque pela sua palavra, pela sua promessa, Ele virá sobre este altar. Lança a sua vida como um sacrifício vivo. E quando você lança como um sacrifício vivo, há oferta no altar. Há sacrifício no altar. E Ele vai santificar você. Ele vai santificar a oferta do altar. Lança sobre este altar toda a tua necessidade. Se achegue diante do trono da graça e lança sobre ele tudo aquilo que você tem como necessidade. Tudo aquilo que você necessita neste tempo. Se é por uma provisão, se é por um milagre, se é por uma cura, se é por alguém que está enfermo, se é por alguém que por uma libertação na sua casa, na sua família, por salvação. Porque Deus promete que Ele viria sobre os seus filhos, significa que Ele viria sobre aqueles a quem você está apresentando a Ele, sobre a tenda da congregação, sobre a casa que é como tenda da congregação, da sua presença. E ali Ele diz, e habitarei no vosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Habitando na sua presença, Ele se fará morada. Quando o Senhor habita no lugar, nós vimos tantas vezes aonde Ele se manifesta, né? No Salmo de número 18, quando Davi escreve: baixaram-se os céus, foram vistas que o Senhor subisse no querubim.
e dispararam-se setas contra todos os inimigos. Por isso que Davi ele diz assim: persegui meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de os ter consumido. O Senhor é poderoso entre as nações. Então, aonde Ele habita, o que acontece? Dissipado sejam todos os nossos inimigos, fujam diante de nós todos os aborrecedores. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Lembrando desta palavra, lembrando dessa promessa de um holocausto. Mas nós vamos para a parte 2. E lembrando também que muitas vezes a pessoa ela não tem nem forças, né, para orar ou para clamar a Deus, né, no momento desse, quando ela se põe como um sacrifício e ela pode passar somente a adorar, né, e ficar ali naquele momento dela em silêncio, porque Deus conhece os nossos corações. Amém. E Ele sabe a necessidade das pessoas nesse momento. Dos nossos corações. Porque assim, quando a gente fala de adoração e sacrifício, sempre vem na mente das pessoas o que? Glória a Deus, aleluia, e ficar ali, né, ou faz aquela oração muito linda, ou só fica, né... gestos de adoração, palavras de adoração. Deus conhece o coração das pessoas e Ele sabe naquele momento, mas às vezes se a pessoa ficar ali naquele cantinho só derramando as suas lágrimas, né, e Deus sabendo o que está ali no coração dela, e ela quando nós nos colocamos, nós nos colocamos diante de Deus em confiança a Ele, em fé a Ele, por Ele saber que aquilo ali é uma sinceridade que vem da pessoa, aquilo é uma adoração, é um sacrifício, porque Ele está vendo que a pessoa está ali se colocando diante dele por fé, por confiança, porque Deus sabe que aquela pessoa sabe que Deus vai agir, vai fazer algo. Isso agrada a Deus. Cheguemos com um verdadeiro coração, né, com interesse, a certeza de fé, ter o coração purificado na consciência, quer dizer, apresentando a Ele o nosso coração no altar. Continua. Porque Deus quer o quê? Que nós confiamos nele, porque Ele é todo-poderoso para agir e fazer todas as coisas. E quando nós confiamos e cremos, é tremendo, porque... é aquela questão assim, nós não vemos, mas pela nossa fé nós cremos que Ele realmente existe e nós sentimos a presença dEle dentro de nós. Amém. E ouvimos a tua voz. Amém, amém. Então, temos ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho que foi derramado naquela cruz do Calvário, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que eu esteja ali, como você desenhou nesse quadro, a pessoa está ali, mas ela está com ousadia, buscando o Senhor. Então, ela se achega com interesse de fé, com o coração purificado na má consciência, mas sabendo que somente Ele vai poder suprir as nossas necessidades e agir. Aleluia! Né? Isso é o que opera um altar de adoração levantado para Ele. Por isso que é necessário nós entendemos, né? Eu queria compartilhar, porque entender um pouco o chamado de Deus para Abraão, né? O chamado de Deus para Abraão, vamos lá para Êxodo capítulo 12, o chamado de Deus para Abraão fala algo extraordinário. O chamado de Deus para Abraão, há um convite da parte de Deus chamando Abraão para um propósito que havia no coração de Deus, né? E levá-lo a um destino profético, onde através da sua vida as famílias da terra seriam abençoadas. Então Gênesis capítulo 12, ali fala desse convite. Então verso número 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse convite
convite da parte de Deus, aonde Deus fala para Abraão sair da sua casa, né? Sair da tua terra, da tua parentela. Eu não quero aqui ministrar sobre a bênção de Abraão, como nós ministramos até antes do nosso presidente ter tomado posse, do primeiro-ministro ter vindo para cá. Nós já tínhamos recebido de orientação que a bênção de Abraão estava vindo sobre essa nação, de maneira que iria nos marcar, né? Sobre este tempo, sobre este governo, sobre essa estação, né? Mas que interessante, por quê? Porque essa bênção de Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão, né? Ele disse assim: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quer dizer, Deus, né, nessa promessa, eu quero me ater a essa promessa, porque o cumprimento dessa promessa leva a uma atitude de Abraão. E essa é a atitude que Deus tem colocado no nosso coração, falado conosco, né? E agora nos dando a oportunidade de abrir numa sala, né? numa ministração cibernética, compartilhar com outras pessoas. Porque Deus desafia a Abraão a ser uma bênção, a ser uma prova viva da manifestação do poder de Deus. Para que isso fosse possível na vida de Abraão, o próprio Deus se une a ele em uma linguagem de aliança. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, eu vou te levar. Eu me uno com você, Abraão, para te levar, para que você possa cumprir a promessa que eu estou fazendo com você em ser uma bênção. Então você vai ser uma bênção. Eu te disse, é como se Deus desafiasse ele. Você vê que no momento do sacrifício ali, né? Nós sabemos, nós sabemos que o sacrifício, né? Por um paralelo dos judeus, era que eles dividiam um animal ao meio, cada um ficava com uma parte, se quebrasse aquela aliança, seria como se quebrasse, como ficasse partido, né, aquele compromisso, né? Então, nós vemos que com Abraão dormiu e o Senhor separou os animais, e o Senhor passou pelo meio dos animais, quer dizer, uma aliança onde foi o próprio Senhor que selou com Abraão, uma aliança unilateral que da parte de Abraão necessitava que ele observasse, obedecesse em fé a essa aliança. E Deus faria todas as coisas. Mas é interessante que Deus estava dizendo para Abraão: olha, se você reconhecer a minha presença na sua vida, eu me manifestarei poderosamente na sua vida. Mas se você negar a minha presença na sua vida, eu julgarei como se tivesse negado a mim. Então, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Mas é interessante que essa promessa produz algo no coração de Abraão e leva ele para um lugar. E aqui é a nossa ministração, ponto central dessa ministração, que é o local do juramento. Quando você vai ali para Gênesis capítulo 12, verso de número 5, e tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, família, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram Harã, e saiu para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o Carvalho de Moré. Ainda nós vamos ministrar sobre o Carvalho de Moré, sobre a família sacerdotal. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão. O que está escrito no holocausto contínuo? Se eu levantar um altar, o que o Senhor prometeu ali para Moisés, que ele falou? Eu estarei contigo e falarei contigo nesse lugar. E olha para cá, o que Abraão conhecia. E depois o Senhor compartilha com vocês a revelação do lugar de encontro de um altar da família. Já estava no coração de Abraão. E olha o que Abraão fala. E disse: a tua semente daria esta terra, promessa. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu dali para a montanha. Olha o que acontece com Abraão. Abraão vai para um lugar de juramento, Silvano. Ele recebe uma promessa. Ele vai para um lugar de juramento. Para que Abraão, sendo conduzido a esse lugar de juramento, o que ele faz? Ele edifica um altar. Ele levanta um altar à família. Quero te fazer uma pergunta.
Para Abraão poder oferecer o seu sacrifício, ele teve que edificar um altar para dar o selo desse juramento, da promessa que Deus havia dado. Olha que coisa tremenda. Vou compartilhar um texto. Olha que coisa tremenda. Abraão edificando o altar, ele colocou um sacrifício. E através desse sacrifício, Deus traz o selo do juramento. Quem revelou o altar? O segredo do altar para Abraão. Quem revelou acerca do sacrifício? Não. No Antigo Testamento, quando o fogo de Deus caía sobre um altar, mostrava que aquele sacrifício era um sacrifício que era aceitável ao Senhor. No altar era o lugar onde se ofereciam os sacrifícios, onde Israel sabia que era possível se aproximar de Deus por meio do sacrifício. O que o altar representa? Um altar representa um lugar de consagração, de devoção, um lugar de se encontrar com Deus, um lugar de morte, onde nossas vidas são oferecidas a Ele como sacrifícios vivos na sua presença. No Antigo Testamento, quando esse fogo caía sobre o altar, mostrava que aquilo era algo aceitável, e que por meio do sacrifício nós poderíamos ser chegados ao Senhor. Abraão era um sacrificador, pois ele entendeu que Deus havia o chamado para andar com ele. E através do sacrifício, Hebreus 9:22 significa que sem derramamento de sangue não há sacrifício. Há um princípio espiritual que nós entendemos que todo sacrifício desata poder, libera poder. Nós sabemos disso e as trevas também sabem disso. Por isso que todos os trabalhos que nós vemos em muitas seitas e muitos cultos envolvem sangue. Por quê? Porque o inimigo sabe que ele conhece a palavra e sabe que o sacrifício derrama poder. Então, sem sacrifício, o sacrifício desata poder. Agora hoje já foi feito um sacrifício único, contínuo, perpétuo, Jesus Cristo da cruz do Calvário. Só que Ele nos dá uma chave, um código, onde nós podemos levantar um altar e oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo, como Paulo diz lá em Romanos 12. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável na presença do Senhor. Esse sacrifício sempre esteve no coração de Deus. Esse desejo de nós, como família, levantar um altar de adoração a Ele, como família sacerdotal, sempre esteve no seu coração. Isso sempre esteve no teu coração, para se aproximar de nós, para que através desse sacrifício como família, como altar da família, Ele possa vir, possa transformar, possa tocar nossas vidas, possa tocar a igreja, possa tocar a cidade, possa tocar a nação, porque começa tudo no altar da família, é na casa que começa, naquele altar onde Deus quer operar poderosamente. Então esse princípio espiritual se aplica por quê? Porque a cruz é a verdadeira porta para o conhecimento de Deus, é a entrada para o seu reino. Cada parte dos sofrimentos de Jesus, Ele nos liberta das nossas próprias dores, cargas, doenças e enfermidades. É a porta de maior transformação do nosso ser e o único acesso à vida eterna. Eu quero, antes de nós encerrarmos, eu quero dizer para você uma coisa, Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há poder. Então, o sacrifício libera poder, o sacrifício desata poder. Então Deus nos diz: levanta um altar, sacrifica a mim, que eu virei e manifestarei, e desatarei o meu poder. Este poder é o quê? Para que todos os inimigos sejam postos como escabelo dos nossos pés. Por quê?
quando disseram para Jesus, você expulsa Beelzebul Beelzebul está expulsando Beelzebul, Jesus diz assim, não, peraí, se Beelzebul está expulsando Beelzebul, então esse reino está dividido, mas se o reino, né, se o reino de Deus, né, se eu expulso Beelzebul pelo dedo de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino dos céus. Então significa que um altar levantado a ele é o ponto e o princípio ativo que move esse reino sobre a família, sobre a casa. Agora vamos lá para a revelação. Quando Abraão ele levanta um altar, ele recebe uma promessa. Nós vimos hoje a promessa do holocausto contínuo, Êxodo 29, 42. Quando você levanta um altar, a tenda da congregação, lá com Moisés, eu virei sobre o sacrifício para falar contigo, para estar convosco. Eu vos santificarei pela minha glória. E que o Senhor fala mais, e virei sobre os filhos de Israel e os transformarei. Eu estou acompanhando aqui. E os transformarei. Sim. Santificarei. E santificarei. A tenda Da congregação. Isso. Também santificarei. Uhum. Arão e seus filhos para que administrem o sacerdócio. Agora olha para cá. A revelação de Deus para Abraão. Abraão recebe uma promessa. Deus diz assim, olha, eu vou andar contigo nessa promessa. Eu estarei contigo nessa promessa. Você vai deixar a sua parentela, a sua casa, há uma série de coisas que nós podemos extrair dessa palavra. Mas logo depois que Deus faz o juramento para Abraão, Abraão sai em cumprimento da palavra. O que ele faz? Ele chega no carvalho de Mamré. Ele levanta um altar. Ele edifica um altar ao Senhor. E ele sacrifica. Sabe por quê? Para que protegesse o reino que estava se iniciando em sua vida, na sua família. E para onde ele fosse, esse reino estaria protegido e operando no seu coração. E através do seu coração, aonde ele pudesse colocar a planta dos vossos pés. Seria santo e haveria uma operação poderosa desse reino. Isso significa que, quando eu levanto um altar de adoração na minha casa, Santo Antônio, eu estou protegendo a operação do reino de Deus sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o destino dos meus filhos, sobre o sacerdócio que o Senhor nos entregou, para que a tua palavra se opere de uma maneira verdadeira, poderosa, possa nos levar ao pleno conhecimento da glória dele em nossas vidas. Amém. Amém? Então, isto é o entendimento que nós temos tido sobre cada casa, um altar de adoração, cada altar, um só coração. Pois à medida que, e é interessante que Abraão era sacrificador, e ele entendia a revelação do altar, que era o lugar onde ele se aproximava e atraía a presença de Deus, pois ele edificava altares, até que chegou o momento onde ele se deparou com um modelo que apontava para o Cristo, lá com Isaac. E Abraão já estava pronto para oferecer em sacrifício o seu próprio filho, que tipificava a revelação do coração de Deus, que viria entregar o seu próprio filho para nós. Por isso que Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Abraão está ali para sacrificar Isaac, Deus envia a provisão. Isso significa que você
está passando um desafio nesses dias da provisão sua, da tua casa, da tua família. Ofereça a Ele o que você tem de melhor como um sacrifício de adoração. É a Ele o teu melhor, pois Ele se manifestará, se revelará e trará a provisão necessária para esses dias que nós estamos vivendo. Como Elias disse, aquela mulher, lança uma oferta, amanhã talvez o seu culto ou durante essa semana, que o Senhor toque no seu coração e você possa estender esta oferta a alguém que o Senhor te incomodar. Quero declarar uma palavra: não faltará óleo na botija e nem farinha na panela, até que essa pandemia cesse e o Senhor possa trazer a chuva e a provisão necessária para que você possa dar testemunho àquilo que o Senhor está fazendo através de ti, levantando um altar da família, a sua casa. Amém? Vamos orar então. Pedir para minha esposa, que estava no celular, posso orar para nós esta noite. Mandando os textos para o pessoal acompanhar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta noite. Te louvamos e te agradecemos por esta palavra, Aleluia. Pai, pelo sacrifício, Senhor, que queremos colocar diante de Ti, as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Queremos, Pai, Te adorar verdadeiramente, Aleluia. Senhor, porque Tu és um Deus grandioso, Pai. E eu creio, Senhor, que Tu, Pai, farás grandes coisas. Entrará com providência na vida das pessoas, Pai, que necessitam neste momento, Senhor, de algo na vida de cada uma delas. Muitas vezes oramos, Pai, pedindo a provisão, mas tem pessoas que não precisam nem de provisão, mas precisam Te conhecer, Senhor, profundamente. Conhecer a Ti, conhecer o Teu Espírito, ó Pai. Senhor. Precisam, Pai, conhecer, Senhor, o Teu poder, Pai, o Teu agir, Senhor, na vida delas, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, visitar cada pessoa, Pai, que nesse momento clama a Ti, ora a Ti, Senhor. Há pessoas, Pai, que necessitam, Pai, de provisões, pessoas que necessitam do Teu amor, pessoas que necessitam de uma libertação, pessoas que precisam, Pai, conhecer a Ti profundamente, Pai, para serem curadas, Senhor, Senhor. De toda depressão, Senhor. Sim, Jesus. Pessoas, Pai, que muitas vezes, Pai, no desespero, querem até mesmo tirar a vida, que nessa hora o Senhor possa, Pai, tocar nessas pessoas. Entra com providência, Senhor. Trazem com providência na vida dessas pessoas, que elas possam sentir a Tua presença, o Teu amor, Senhor, pois necessitamos de Ti, dependemos totalmente de Ti, Pai. Sim, Jesus. Senhor, esta nação depende de Ti, as vidas dependem de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos, ó Pai, do Teu agir, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Então nos colocamos diante de Ti, Pai. Queremos, ó Pai, sacrificar, Senhor, o Isaac que há dentro de cada um de nós, ó Pai. Sim, Senhor. Queremos Te oferecer aquilo que mais agrada a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Então eu Te peço nesta noite, Pai, que essa palavra, Pai, possa alcançar muitas vidas, possa, Pai, tocar em muitas vidas, que as pessoas possam se colocar diante de Ti e Te buscar e Te adorar verdadeiramente, Pai. E que o Seu agir possa ser, Senhor, conforme a Tua vontade. Sim, e Jesus. possa, Senhor, abençoar as vidas que buscarem a Ti também. Ó Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que as Tuas bênçãos caiam sobre nós. Sim, Senhor. Para que possamos, ó Pai, a cada dia mais, Senhor, e a cada dia que for passando, Pai, sermos testemunhas vivas aqui, Senhor, neste momento, em nossas vidas aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém, amém. Pode chamar a Rebeca.
Pai, nós declaramos, através do poder da representatividade como família sacerdotal, sobre este altar levantado esta noite neste lugar, Senhor. Declaramos que sobre o sacrifício dos teus filhos, que irão levar, Pai, como diz a tua palavra em Romanos 12:1, levando os vossos corpos como sacrifício vivo, que haja, Senhor, sacrifício no altar da família, Senhor. Eu declaro, Pai, que ali o Senhor se encontrará com eles, para falar com eles, para se revelar a eles, para revelar, Senhor, estratégias, planos, propósitos, Senhor, desígnios do Senhor. Pai, ali eles serão santificados para a tua glória, ali eles terão experiências contigo, sendo tocados pela tua glória, ali, Senhor, muitos nascerão na tua glória, serão gerados na tua glória, Senhor, serão gerados segundo o teu poder. Ali, Senhor, o Senhor santificará este altar, Senhor, e habitará no vosso meio, fará morada no vosso meio, e saberão que o Senhor é o Deus que opera maravilhas e que libertou os teus povos, Pai, o teu povo do Egito, o teu povo, Senhor, do mundo, da opressão do mundo. Que o Senhor possa abençoar e guardar os teus filhos nesta noite, Senhor. Declaramos a bênção sacerdotal sobre as famílias aqui representadas nessa noite, Senhor. Declaramos uma operação poderosa do teu reino, uma operação maravilhosa do teu reino, onde vai culminar nesta noite, Pai, com cura, libertação, salvação, Senhor, aonde, Senhor, muitos serão restaurados, muitos serão restituídos, Senhor. Haverá uma reforma, Senhor, no altar da família, Senhor, para que seja reedificado os lugares antigamente assolados e reerguidos os lugares antigamente destruídos de geração em geração, para que o teu reino possa operar maravilhas no meio do teu povo. Nós abençoamos essas famílias, estendemos o manto da família sacerdotal, profética, real, e que possa operar a tríplice unção, a fim de que eles possam te conhecer a ti, Pai, mais e mais segundo a tua glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, nos encontramos novamente em nosso próximo Sala, Senhor, família sacerdotal. Que você possa ter uma noite tremenda com a tua família. Aproveite para poder ter este tempo, usufruir deste tempo, né? E trazendo à memória aquilo que dá esperança. O reino de Deus ativo sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Aleluia. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite.